Olá, eu sou Simone Schmidt, da Editoria de Economia do Correio do Povo, e trago para o Direto ao Ponto as análises de Gustavo Moraes, economista e professor da Escola de Negócios da PUC, sobre a regulamentação da reforma tributária. Carga de impostos, produtos da cesta básica, imposto do pecado e muitos outros pontos foram abordados pelo especialista. Ouve lá e aproveita! Reforma tributária. O assunto ganhou mais ênfase nos últimos dias, quando o governo enviou o projeto de regulamentação da reforma, recentemente, semana passada, retrasada. Agora, é preciso definir esses pontos. Esperava-se até o ano que vem que algumas coisas já estivessem prontas, mas o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio já prevê para uns 6 anos todas as definições das novas regras para os tributos. Para conversar conosco hoje está aqui o professor Gustavo Moraes, que é professor da Escola de Negócios da PUC, economista, e vai analisar alguns pontos da proposta. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Simone. É um prazer estar com vocês novamente, um prazer com quem nos escuta também. Que bom. Professor, nós temos inúmeros pontos nessa proposta, né, que eu gostaria que o senhor analisasse, mas me parece que há algumas coisas que pulam, assim, que ficam mais evidentes, porque se o objetivo do projeto é tentar fazer com que a carga tributária seja mais justa, digamos assim, que não atinja tanto as pessoas mais pobres, se esse objetivo se cumprir, ok, mas nós temos ali uma lista com 15 alimentos básicos, né? Por exemplo, para começar, né? Entre tantos itens que a gente tem aí para analisar, temos ali a cesta básica, que é para zerar o imposto. E aí eu queria só relembrar quais são: arroz, feijão, feijões, né? Todos os tipos, massas, raízes e tubérculos, cocos, óleos de soja, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, café, pão, leite e fórmulas infantis, açúcar, manteiga e margarina. Para carnes, já se diz que deve ocorrer uma redução de 60%, né, dos novos impostos, que seriam o quê? Me corrija se eu estiver errado agora de cabeça, assim, o CBS é contribuição sobre... Contribuição básica de serviços. Básica de serviços, que seria para substituir os impostos federais, o PIS e COFINS, né? Exato, que são impostos vinculados à Previdência atualmente, né? São, para lembrar o nosso ouvinte, contribuições, elas prevêem uma finalidade específica, elas não podem cair no caixa único do governo, elas têm que ser direcionadas a uma finalidade específica. PIS e COFINS estavam com uma finalidade que era a Previdência, saldar as contas da Previdência, e a contribuição básica sobre serviços, ela vai fazer essa função agora, substituindo tanto PIS quanto COFINS no espectro federal. Em paralelo a eles, né, tem estadual, então, o IBS, temos... né, o Imposto sobre Serviços, o Imposto Básico sobre Serviços, que aí vai cumprir a função de arrecadação ICMS com finalidades no estado, estaduais e municipais. E né? ISS nos municípios. Isso, o ICMS no nível municipal, ainda tem alguma transferência de ICMS aos municípios também, né? E o ISS, Imposto sobre Serviços, no municipal. Certo. Então, esses 2 impostos, né, a gente diz até que é o IVA dual, né, o Exato. Imposto sobre o Valor Agregado dual, porque ele atende várias esferas de governo, atende a esfera nacional e atende as esferas subnacionais, de modo que se cria, né, diferente da experiência de outros países, se cria aquilo que é uma particularidade brasileira, né, e acho que esse é um ponto importante. O governo, quando da aprovação da reforma tributária, insistiu muito na comparação internacional, que vários países usam, e agora a gente vai para uma experiência completamente brasileira nesse aspecto. Eu estava lendo ontem a respeito disso, os impostos, por exemplo, nesse mesmo processo nos Estados Unidos, estariam em 50% essa carga, e aqui no Brasil, com a nova proposta, em 25%. Não, na verdade o Brasil vai ter a maior alíquota. Né? O peso desses impostos, a característica desses impostos nos Estados Unidos corresponde à metade da arrecadação. Daí o teu 50%. Ok. Mas em termos de alíquota, a alíquota brasileira ela tende a ser a maior do mundo. Ela vai rivalizar com a da Hungria. A Hungria tem 27, 26,5%. Né? Ainda com as mudanças. Ainda com as mudanças. Né? E isso é uma crítica que se faz a essa proposta de reforma tributária. Já se imaginava uma alíquota alta, né? Mas se nós compararmos a países com o mesmo nível de renda do Brasil,
países, por exemplo, como Turquia, países como México, países como Índia, nós vamos chegar a cargas tributárias significativamente menores, né, alíquotas significativamente menores, nos impostos como esses indiretos. Certo. Eu acho que isso é um elemento importante para o nosso ouvinte, né, Simone? Impostos indiretos, eles incidem sobre os produtos, eles não enxergam quem está comprando, eles não enxergam a renda, o patrimônio de quem está comprando, por isso que se diz, né, são os impostos mais, entre aspas, injustos. A gente precisa definir justiça, mas ele não olha para a renda, ele não olha para a capacidade contributiva do contribuinte e olha antes para o peso da cesta que ele compra. Exato. E aí nós tivemos aí no noticiário essas últimas informações a respeito do cashback, que seria o quê? O que se consome, aquelas pessoas que fariam parte dos cadastros dos programas sociais, né, o cadastro único, essas pessoas teriam de volta esses impostos pagos por meio de descontos em contas de luz, de água e gás. Perfeito, né? Isso ocorre já no governo estadual do Rio Grande do Sul, né? A gente já tem uma cobrança de ICMS que prevê através do Banco Oficial, através do Banrisul, a devolução por contas correntes. Né? O governo federal, entretanto, propõe um modelo distinto, ele propõe a compensação em contas, em tarifas, né, de serviços públicos. E o programa da nota fiscal, enfim. Isso, né? O programa de nota fiscal gaúcha, por exemplo, né, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, trabalha esse conceito. E aí o cashback, ele acaba sendo, né, Simone, vem uma crítica, que o cashback, ele, tudo bem, ele tem a intenção de fazer justiça social, ele reconhece que uma camada mais carente da população pagou imposto proporcionalmente maior do que aquele imposto que foi pago por outra camada da população mais rica, mas, né, isso obriga, em primeiro lugar, o cidadão a ir buscar esse cashback. Se ele não reclamar esse cashback, ele não vai ter de volta, né? E segundo, acho que mais importante... Mas será que por meio da plataforma não seria possível? A através plataforma do cadastro único, mas você é. teria que cadastrar as suas contas, as suas ligações de luz, as suas ligações de água, esgoto. Certo. Não E seria a gente sabe que automático, muitas pessoas nessa faixa de renda sequer têm ligação legal. Pois é, a questão é o acesso à internet também. Enfim, o acesso à internet. E aí, Simone, também tem um aspecto de que isso só retorna depois de algum tempo. Eu talvez seja injusto fazer esse tipo de comparação, eu sou um crítico dos programas de cashback, né? Mas é como se fosse o compulsório lá dos anos 80. Você primeiro paga para depois ter de volta, né? E isso, em alguma medida, causa um mal-estar à população, né? Causa uma sensação de perda em termos de pagamento de impostos. Então, nós caminhamos com essa proposta, essa proposta de 500 páginas que o governo envia ao Congresso para regulamentar a reforma tributária. Ela acaba tendo, né, essas soluções, que são soluções que me parecem que não são ideais. Era melhor trabalhar um conceito mais amplo de cesta básica, quem sabe fosse preferível trabalhar um conceito de uma alíquota menor, e com isso você proporcionaria diretamente, né, de uma forma, já na cobrança de imposto, sem maiores complicações, a justiça social. Esse conceito mais amplo de cesta básica seria... diretamente aumentar o número de produtos, a quantidade... Aumentar o número de produtos, né? Veja que você fez uma lista de produtos de alimentação, mas, claro, cesta básica envolve também produtos de higiene, né? E os produtos de higiene não estão contemplados dentro dessa lista que o governo enviou ao Congresso. Cesta básica contempla medicamentos. Medicamentos não estão contemplados dentro dessa cesta básica. Se a gente for no conceito do DIEESE, que é tão caro ao governo, o conceito do DIEESE envolve quase uma despesa de R$6 mil por mês. Eles calculam um salário mínimo, entre aspas, baseado nesses produtos básicos, né? O que são considerados básicos dentro de um lar, de uma família de 2 pessoas, de 2, 3 pessoas. Então, com isso, né, Simone, a gente tem aqui uma reforma, né, dos impostos indiretos, que eu acho que, do ponto de vista crítico, né, acaba evidenciando um pouco a estratégia do governo de tentar maximizar receita. Maximizar a receita tributária, isso já vem sendo sinalizado desde o início do governo, já tem sido a principal plataforma do ministro Haddad, e a reforma tributária dos impostos indiretos acaba criando uma agenda de aumento de impostos e de aumento de carga tributária no contexto brasileiro. Pois é, e tem um caminho longo aí também, porque não só a reforma tributária agora, quando a gente fala nos impostos indiretos, mas também as mudanças no imposto de renda, né? Perfeito. Enfim, vai se fazer num segundo momento. E essa era uma expectativa do discurso político, né, Simone, de que nós tivéssemos, me parece correto, nós tivéssemos menor carga de impostos indiretos e maior carga de impostos diretos, né, do imposto de renda, do imposto de patrimônio. Tinha aquela promessa do teto de 5 mil, isenção até 5 mil reais mensais. Isso foi feito, né, até 2 salários mínimos, R$2.800. Exato, aí passou para 2 salários mínimos, e com o tempo a ideia seria ir avançando nesse valor.
Mas, enfim, são dois momentos que vão consumir bastante tempo, me parece. Né? E aí até oportunizaria você rebaixar a alíquota do IBS, do CBS, desses impostos indiretos, e aumentar a arrecadação, ou compensar a arrecadação via a tributação de impostos diretos de patrimônio e de renda. Veja que no Brasil a gente também tem um conceito ainda, infelizmente... Tá, mas aí não ficaria ainda injusto para as classes mais pobres? Teria algum grau de injustiça, não existe sistema tributário perfeitamente justo, né? Mas você teria algum grau ainda de arrecadação nos impostos indiretos. O ideal, Simone, não existe experiência no mundo que tenha apenas tributos diretos ou apenas impostos sobre movimentações financeiras, por exemplo, que é uma alternativa mais moderna, né? Mas o ideal seria que os impostos indiretos fossem menores possíveis. Veja que países da OCDE, com os quais o Brasil costuma fazer a comparação, com os quais o governo costuma fazer a comparação, a alíquota gira em torno de 10% a 15%, como no caso dos Estados Unidos que você citou. Né? Emirados Árabes, 10%, Estados Unidos, 15%, e a nossa Europa alíquota, Ocidental, desculpa, me repete, por favor, do Brasil? Tem sido estimado em torno de 26,5%. Tá, né? Então é uma alíquota sinceramente maior. 10 pontos acima do 10 que... 10 pontos percentuais acima. E, né, Simone, eu acho que um elemento crucial aqui é que todos os países latino-americanos, Argentina, México, né, os países comparáveis ao tamanho da economia brasileira, são países que também têm essa mesma carga de impostos indiretos. E nos parece equivocado para projeto de desenvolvimento de uma nação você ter, né, especialmente numa nação com renda média, como o Brasil, $10 mil apenas de renda per capita, você ter, né, ênfase nos impostos indiretos. A reforma tributária, aprovada no ano passado, regulamentada com esse documento, ou a ser regulamentada a partir desse documento, ela não corrige esse problema. Ela insiste em cobrar impostos indiretos e a se ver ainda uma reforma nos impostos diretos. Então, tem um cheiro, tem uma intencionalidade aparente de aumento de carga tributária no médio e longo prazo da economia brasileira. Pois então, eu até, lendo alguns comentários do vice-presidente Geraldo Alckmin, ontem, ele disse o seguinte, que ele é um entusiasta da reforma tributária, né? E ele calcula que dentro de 12 anos a reforma poderia aumentar o PIB em 12%, os investimentos em 20% e as exportações em 12%. Né? E a transição, propriamente, ele calcula aí uma espera de uns 6 anos. Né? Exato. Mas para esse retorno levaria uns 12. Como é que o senhor poderia explicar isso, professor? De que forma esse investimento poderia aumentar? Na verdade, o vice-presidente da República, como ministro da Indústria e Comércio também, né, ele está dando ênfase nos resultados do setor industrial. O setor industrial no Brasil, atualmente, ele paga, de fato, um imposto, né, uma alíquota efetiva muito maior do que os demais setores. A alíquota do setor industrial está em torno de 40%, isso nos parece equivocado. Sim, é uma queixa bastante grande dos industriais, tanto as federações estaduais quanto a CNI. Se você compara com a agricultura, que paga cerca de 12% de alíquota efetiva, se você compara com serviços, 20% de alíquota efetiva, de fato a indústria está exagerada em termos de carga tributária. Isso, inclusive, pode explicar a desindustrialização pela qual o Brasil passa. Né? Então, a reforma tributária, da forma como foi colocada, dos impostos indiretos, ela acaba, sim, beneficiando a indústria. Ela reduz a carga tributária da indústria consideravelmente, né, e aumenta a carga tributária tanto da agropecuária quanto a alíquota de serviços. E isso nos parece que é a base dos resultados que o vice-presidente coloca, que o aumento de 12%, que equivaleria, grosso modo, a 1% ao ano, né, em 12 anos, estaria fundamentado no PIB industrial. Entretanto, a gente guarda alguma ressalva, né, indo aos modelos, indo ao laboratório, a gente guarda alguma ressalva, porque existem efeitos de encadeamento. Se eu vou onerar mais os serviços, se eu vou onerar, por exemplo, mais um setor como restaurantes, o setor de restaurantes vai comprar menos insumos no que diz respeito a fogões industriais, vai comprar menos insumos no que diz respeito a itens que vão colaborar para fazer os seus cardápios, né? E isso, mais cedo ou mais tarde, perfeito, acaba batendo na indústria pelos efeitos encadeados. Né? Se eu pego lá um setor, por exemplo, como de vigilância, ele compra armas. Né? Se eu pego um setor de serviços como escolas, elas vão comprar também insumos industriais,
móveis, uma série de itens, né, que acabam mais cedo, mais tarde, batendo na indústria. Então, Simone, o vice-presidente ele está correto no que diz respeito à perspectiva da indústria. Não à toa ele é o ministro da Indústria e Comércio, né? Sim. Mas a gente tem ainda alguma dificuldade para entender esse efeito no global da economia, e no global da economia a gente vai chamar atenção para esses efeitos encadeados. Na medida que eu onero mais os serviços vão contratar menos indústria, vão contratar menos agropecuária, que por sua vez vai contratar menos indústria. Então tem um efeito rebote que me parece que a equipe ela está procurando, se não esconder, talvez não seja o verbo correto, né? Mas ela está ignorando esse efeito rebote que vai se suceder a partir da oneração maior do setor de serviços ou do setor agropecuário. Agora nos próximos anos é que a gente vai ter... Enfim, vai conseguir... E o vice-presidente também, acho que enfatiza nesses resultados numéricos que ele apresenta, um pouco a ideia da simplificação. A reforma tributária, quando foi aprovada no Congresso, no plenário da Câmara e do Senado, ela foi aprovada muito com o argumento da simplificação. De fato, ela simplifica, né? Nós vamos passar de uma legislação que são 27 ICMSs, cada um deles contendo quase 600 páginas, cada um dos estados brasileiros, vai unificar. Estou falando aqui por hora de 500 páginas, né? Não é uma simplificação exatamente, mas é uma simplificação considerável, colocando o que nós temos hoje. Vamos tributar, né, sempre no destino. Você tinha uma disputa também entre os entes federativos da tributação, entre os estados, sim, naquilo que era o local de produção. Então, eu em Porto Alegre, se eu consumisse um item fabricado em São Paulo, era São Paulo que faturava e não o meu consumo de Porto Alegre. Tem essas correções que são importantes, né, e que fazem com que o ajuste aí, os resultados econômicos sejam importantes. Agora, o vice-presidente ele se equivoca, né, ao não considerar os resultados da cadeia, né, os serviços serão mais tributados. Comer fora ficará mais caro. Pois é. E a indústria tem, claro, um benefício consequente em razão professor, do menor imposto. Claro que tem... Há todas as atividades contempladas aqui, mas, por exemplo, a gente fala em serviços, logo me vem à cabeça o microempreendedor individual. E aí os MEIs, eles têm hoje uma contribuição de R$ 66,00, a contribuição previdenciária, né? Mais R$1 do ISS e R$5 de ICMS, né? Pela proposta nova, esse valor poderia ser reduzido à metade, no caso, R$5 do ICMS e R$1 do ISS, né? Para quem atua com as duas... enfim, com os dois, precisa fazer os dois pagamentos. E reduziria de R$6 para R$3, depois com o tempo iria diminuindo mais e mais. O microempreendedor, ele sempre tem renda bem menor, né? Isso talvez significasse, ao longo do tempo, uma redução importante, enfim. Qual é a sua opinião sobre os efeitos da reforma para o microempreendedor, que é um número grande no país, né? Sim, sem dúvida. É um fenômeno, né? Na verdade, ainda bem que da minha perspectiva, eu louvo esse fenômeno, porque o microempreendedor individual, na verdade, ele é a consolidação de um projeto de vida, de um projeto de vocação, que acaba, eventualmente, se transformando numa empresa. Nós tivemos, esse ano, ainda a aprovação do reajuste da faixa do microempreendedor. Essa faixa estava em cerca de R$89 mil ano, né? Ela foi reajustada para R$122 mil, alguma coisa nessa magnitude. Eu queria até achar o número aqui de quantos a gente tem no país microempreendedores. São 12 milhões de microempreendedores. 12 milhões. Isso, números de 2023, primeiro semestre de 2023. Tá. Nós tínhamos 12 milhões de microempreendedores, né? Então, nós tínhamos 10 milhões de empresas, né, no Simples, e 12 milhões de microempreendedores. Sim, ele vai ter esse benefício, né? Ele vai ter essa redução, como você apontou, de cerca de metade inicialmente, e isso vai se alongar no tempo, vai diminuir ao longo do tempo. A questão é que o governo, né, pelo menos o governo Lula, ele não é muito simpático à ideia do microempreendedor. Por quê? Porque ele, de fato, ele exerce uma pressão sobre a Previdência. A Previdência Social no Brasil, né, e o CBS, a Contribuição Básica sobre Serviços, ela vai ajudar a financiar a Previdência, ela tem dias contados. Nós vamos falar aqui, nós fizemos uma reforma em 2019, sobretudo no CLT, no regime previdenciário CLT, e essa reforma ela é insuficiente, ela vai ser necessária ser feita nos próximos 10 anos, pelo menos.
Outra reforma Nós em cima. Nós temos um esgotamento das contas previdenciárias e o fenômeno MEI, o fenômeno do trabalho informal, ele ganhou um certo volume dentro da economia brasileira que ninguém imaginava, né, e que compromete as contas da Previdência. Por exemplo, o MEI, né, ele tem direito lá pela legislação previdenciária, há cerca de 15 anos de contribuição, ele está, né, apto a receber já da Previdência um salário mínimo. Então, nessas condições, Simone, a gente vai enxergar, né, principalmente profissionais qualificados, migrando para esse esquema grupo, de MEI, né? Para esse grupo de MEI, nós vamos ter aqui uma dificuldade para financiar a Previdência. As contribuições previdenciárias patronais, as contribuições previdenciárias do indivíduo vão diminuir, né? O que vai tornar a pressão sobre a Previdência, que não é só dos aposentados, mas é também da assistência social, né? De LOAS, de Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Ordinária da Assistência Social, vai acabar fazendo com que, então, haja uma pressão ainda maior. Então, dificilmente isso vai poder ser sustentado no tempo. Eu imagino que... E aí a alternativa seria? A alternativa seria fazer com que o regime MEI pagasse mais previdência, o que vai ser bastante impopular do ponto de vista do governo que vai vigir. Contribuir mais. Ou vai haver um aumento da CBS. As contas vão ter que fechar de alguma maneira. Sim. E com o envelhecimento da população, inclusive, vai diminuir a base de contribuintes e vai aumentar a base de dependentes, né? Vai aumentar a base de aposentados e vamos ter menos contribuintes. Então, eu enxergo que lá no futuro o ajuste previdenciário ele vai acabar se tornando inevitável via alíquota da CBS. Vai ser a forma jurídica, quem sabe, mais simples e menos custosa politicamente para se fazer um encontro de contas da Previdência. Então, vamos colocar assim, né? Hoje você larga com 26,5%. Mas se a finalidade da Previdência for de fato respeitada, lá na frente nós vamos ter pressões adicionais que vão ocasionar, né, um aumento, e vai ser a estratégia mais simples, né, basta uma aprovação do Congresso. É mais difícil tu aprovar uma reforma previdenciária do que aprovar um aumento de alíquota, então o aumento de alíquota me parece inevitável. E essas ações, de repente, elas vão correndo meio que junto com o passar dos anos, até que a reforma tributária esteja completamente solidificada. Você enfim, lança hoje com 26,5%, né? É um apelo político importante. Não vai ser a maior alíquota do mundo. Veja bem, a Hungria tem 27%, o que eu acho uma desculpa relativamente fraca, né? Mas, de qualquer forma, você diminui o custo político de lançar com 26,5%, mas ao longo do tempo, nas discussões técnicas, você vai aumentando essa alíquota, e essa alíquota, inclusive, do ponto de vista de outros produtos, né? A gente tem aí uma categoria chamada impostos do pecado, que vão receber uma carga adicional, fumo, bebidas alcoólicas. Então, esse é um ponto importante, né? O imposto do pecado. Cigarros, bebidas... Vinhos, né? Por exemplo. E inclusive veículos, né? Sim. Entraria o IPI sendo substituído, né? Exato, imposto sobre produtos industrializados. Me fugiu o nome, a gente fala imposto do pecado, mas tem enfim, o nome oficial agora eu não estou localizando aqui, mas em resumo, essa modificação traz uma carga bastante grande para essa indústria especificamente, né? Para essa categoria, né? E aí tem coisas, né, Simone, eu acho que na verdade nós falávamos sobre simplificação dos impostos, e na verdade tem aí, nesse aspecto do imposto desses produtos seletivos, né, a gente tem aqui uma dificuldade que é a complicação que isso vai trazer. Porque o governo prevê, por exemplo, alíquotas diferenciadas conforme o teor alcoólico de cada bebida. Né? Então, eu fico imaginando, vai ser pelo rótulo, né? Vai ser pelo rótulo, eu fico imaginando o quão possível é burlar essa legislação, né? Eu posso colocar um produto na rua, por exemplo, com teor alcoólico de 10 e botar no rótulo que ele tem 6, 6,5. Né? Então fica difícil, eu vou depender, quem sabe, mais do Instituto, né, de Patentes do que propriamente da Receita Federal. Né? Vai ser necessário. Fiscalização vai ser complicadíssima. Então, a cadeia do vinho, por exemplo, está muito preocupada. E eu divido essa preocupação com a cadeia do vinho, porque o vinho é considerado bebida alcoólica, portanto, bebida viciante, portanto, né, quem se vicia deve ser mais taxado. Tem vamos dizer, essa cadeia de argumentos ali dentro. Só que a cadeia do vinho, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, representa aí, né, por baixo 50 mil famílias dependentes. É uma indústria importante. É uma indústria que hoje ela compete internacionalmente, então ela poderia muito bem vazar esses produtos via exportação, colocar nos mercados do exterior, prejudicando o consumidor brasileiro, aumentando o preço do consumidor brasileiro. Então, os efeitos... Porque a saída no fim seria a exportação mesmo. No fim seria a exportação, né? Você vai ser menos onerado na exportação.
E aí a gente vai ter, né, o que aqui eu posso colocar, Simone, como um direcionamento, uma tentativa de direcionamento do consumo. Tem inclusive a previsão de se taxar produtos relativos a açúcares, né? Isso aí tem uma justificativa em torno da saúde humana, de evitar diabetes, etc. Mas você vai, né, através da reforma tributária, você vai regulando uma série de escolhas diárias, né, que vão se tornando cada vez mais caras. E aí você citou o caso do carro. O caso do carro é emblemático, porque o carro ele foi colocado nessa categoria de produtos a serem mais taxados porque ele emite gás carbônico. Sim, o combustível seria o grande nó aí, né? Fazer com que andar em carros individuais faz com que o meio ambiente seja mais poluído. Essa é a justificativa. Eu posso concordar ou discordar dela. Mas se eu concordo com essa justificativa, então eu estou imaginando que esses recursos arrecadados, então, enfim, sejam direcionados a políticas ambientais. E não há nenhuma previsão em torno dessa questão, né? Nós estamos falando de cobrança de isso seria importante ajustar também nas discussões no Congresso. Sem dúvida. Como direcionar, então, né? Sem dúvida, mas assim, também isso é um elemento importante, né, Simone? É uma crítica que a gente faz, eu queria registrar, porque o governo apresenta essa proposta em cima do laço. Nós estamos no mês de abril, ele apresentou na terceira semana de abril essa proposta. A intenção era até o final do ano resolver tudo, mas depois... E o Congresso, num ano eleitoral como é 2024, ele trabalha apenas até junho, vamos ser realistas. A partir de junho, os deputados estão envolvidos na campanha municipal. E aí esvazia o Congresso, então o governo ele diminuiu a janela, ele diminuiu a janela para evitar debate, né? Então tem uma agenda importante colocada, mas que os deputados, assim como já aconteceu na aprovação no ano passado no plenário, não tiveram tempo de amadurecer essa ideia e aprová-la de uma forma que houvesse compensações. Então vamos colocar a hipótese assim, professor, que não fosse possível conseguir resolver, enfim, até o final desse ano eleitoral, né, nos municípios e tal. Feito isso a partir do ano que vem, né? O que, por exemplo, a população poderia sentir? Claro que aqui a gente está só fazendo previsões, enfim, porque o projeto está lá, né, para ser discutido ainda, mas os primeiros efeitos já dá para a gente imaginar o que seria, aonde se perceberia? Claro, a gente perceberia esses efeitos, sobretudo nesses produtos, né, de maior valor agregado. Tá? Nós vamos ter aqui um rebaixamento daquilo que são impostos para profissionais liberais, profissionais, por exemplo, advogados, economistas, né, eu me enquadro aqui, né, médicos vão ter redução deste valor de imposto. Então, para essas categorias, nós vamos ver serviços que eventualmente tendam a ter menor reajuste nos preços. É importante o ouvinte entender que nos últimos anos, nas últimas décadas até, a maior pressão sobre os preços apurados na inflação aconteceu nesses grupos de prestação de serviços. O médico, por exemplo, os serviços de saúde tiveram um aumento significativo. A inflação dos serviços a inflação de serviços significativa. Tanto no segmento de educação como no segmento de saúde, assim como no segmento de profissionais liberais, dentistas. De saúde, que aumentam muito. Dentistas, né? Então, assim, a gente vai ter aqui uma contenção desses preços. Essa é a notícia boa. Né? Aquilo que veio aumentando muito nos últimos anos vai perder ritmo em termos de aumento, porque a carga tributária vai diminuir, o profissional vai acabar ficando com esse lucro, os preços não vão diminuir, mas os preços vão deixar de aumentar num ritmo acelerado. Por outro lado, Simone, a gente vai encontrar, né, uma série de categorias, especialmente no setor de serviços, que vão aumentar. Né? Então, por exemplo, eu já citei aqui, comer fora vai ficar mais caro, né? Provavelmente vai ficar mais caro. Né? A gente vai ter aumento provavelmente naquilo que é repasse de combustíveis. Né? E nós vamos ter também, né, um efeito importante dentro da economia brasileira, que é o aumento, né, como eu coloquei, várias categorias de produtos vão partir para exportação como solução, ao invés de, né, nós termos esse direcionamento para o mercado interno. Então, esses produtos do pecado, fumo, carro, o que são considerados produtos do pecado, fumo, carro, bebidas alcoólicas, vão ter um aumento considerável de preços no amadurecimento dessa reforma tributária. Né? O que vai ser possível esperar, Simone? Nós vamos esperar aqui, entretanto, que municípios industriais, né, e a gente tem, por exemplo, municípios no entorno de Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, que são vocacionados para a indústria, eles tenham aí algum número maior, significativamente maior, de empregos. Eles têm algum benefício em termos de produção,
né? Então a gente vai esperar que, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre, por seu perfil industrial, ela acabe sendo beneficiada. Metal mecânico, como no caso da Serra, né? Da região metropolitana de Porto Alegre. Mesmo os itens mais simples, né? Itens como têxtil, vestuário, calçados, vão ter benefícios em termos produtivos. Vai aumentar a empregabilidade da indústria. Isso não significa aumento de salário, mas vai aumentar a empregabilidade da indústria. Já é um ponto positivo. É um ponto positivo, né? E dessa indústria que vai ser voltada para exportação. No segundo momento, a gente vai esperar também uma pressão maior sobre aquilo que é a estrutura logística, a estrutura de exportação também, porque vai haver aumento dessa produção industrial. Essa é uma reforma tributária, Simone, é importante não perder isso de vista, né? O Bernardo Api, que é o principal assessor do Ministério da Fazenda, que coordena a reforma tributária, ele já tinha diálogos anteriores com a indústria. Essa é uma reforma tributária voltada para a indústria. Aquela entidade que deu maior apoio em termos de marketing, em termos de propaganda, em termos de comunicação, você passava por Brasília, você encontrava, né, cartazes favoráveis à reforma tributária, é sempre da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria. Então está caracterizado, né, um benefício para a indústria. Isso vai significar alguma maior empregabilidade? Alguma maior empregabilidade sim haverá no setor industrial, com o ônus de encarecer consideravelmente vários segmentos de serviços, né? E esses vários segmentos de serviços envolvem desde contratos de vigilância, passam por comida fora do domicílio e chegam inclusive na própria comida, né? E isso seria, esse impacto nos serviços estaria relacionado com essa substituição dos impostos no Estado e no município. Sim. Porque daí acabaria acumulando. Acabaria acumulando, né? E esses setores são setores que não têm acumulatividade. Esse é outro ponto que a reforma tributária traz, né? Hoje, quando você paga ICMS, um setor, por exemplo, como industrial, e essa é a razão pela qual a alíquota industrial reduz, um setor como o industrial, ele paga sobre o produto final. Mas acontece que ele teve, ao longo da cadeia, várias compras de insumos que foram transformados no seu produto final. E, infelizmente, a indústria está pagando sobre um agregado geral, né, aquele produto que é faturado na sua venda. A indústria agora vai poder deduzir, e isso diminui o percentual, né, a alíquota efetiva da indústria. O setor de serviços não tem essa possibilidade. Porque o setor de serviços tem o ISS, que é o atual ISS. Perfeito. Né, e tem o ICMS. Né, ICMS que é estadual. Mas, substituindo pelo IBS, então, isso não teria uma... Não teria qualquer compensação, né? Vai haver um aumento de alíquota para o setor de serviços. Essas alíquotas que você cita de ISS e ICMS são significativamente mais baixas. Veja que o Estado hoje está brigando para aumentar para 19%. Sim. Né? E nós estamos falando de uma alíquota de 26,5%. Né? Então, já significa, em relação àquilo que o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, deseja, 7 pontos percentuais e meio acima. Ou seja... vai acabar... E aí os serviços que hoje trabalham cliente, com uma alíquota efetiva de 15%, 14% em muitos setores, muitos recortes, vai pagar uma alíquota de 26,5% sem a possibilidade de dedução, já que o setor de serviços ele não contrata tantos insumos, né, para o seu estabelecimento, enfim, para as suas atividades. Ele é trabalho intensivo, então a gente vai assistir, né, essa migração, quem sabe, de um setor de serviços, de um trabalhador que hoje está localizado no setor de serviços, tentando uma vaga industrial. Né? Só que a vaga industrial, Simone, ela exige treinamento, ela exige uma capacitação. Para você ser soldador, para você ser carpinteiro, história, ainda, né, você precisa de pelo menos alguns pares de meses para ter capacitação nessas indústrias. Precisa se especializar. Então, vai ser doloroso nesse sentido essa transição. E aí, municípios industriais ganham, né, completando aqui o raciocínio, municípios voltados para serviços tendem a perder. Né? Então, as capitais, por exemplo, que são tipicamente voltadas para serviços, né, elas vão ter aí uma dificuldade. Alega-se no Ministério da Fazenda, me parece equivocado. Geração de emprego, por exemplo, a gente sempre vê pelos dados que recebe da FGTA, a Cine, os empregos, por exemplo, na capital, Porto Alegre, é sempre serviços são campeões, as ofertas de emprego. E aí, nas cidades do interior, enfim, onde a e aí o Ministério da Fazenda, é diferente. Eu acho que é importante esse elemento, porque o Ministério da Fazenda ele rebate essa crítica do seguinte modo: não, mas as capitais são aquelas que consomem mais e ao consumirem, né, elas terão então o benefício, né, da arrecadação no destino. Acontece que esse argumento é válido se as atividades econômicas, ora, né, empreendidas nas capitais, se mantiverem de pé.
Com um súbito aumento, quase que dobrando a alíquota do setor de serviços, é muito difícil você pensar que os restaurantes serão, né, os de hoje. É muito difícil você pensar que uma prestação de serviços, por exemplo, como prestação de serviços de vigilância, será como hoje. Vai haver uma realocação. A tendência, então, é o seguinte, os serviços hoje, eles são, o setor de serviços, ele é o que tem maior peso no PIB, certo? Sim. Né? Então, vai ser preciso, lá pelas tantas, nessa regulamentação, se discutir isso e se acrescentar determinadas coisas para o setor de serviços para que funcione. O meu temor é que não foi discutido isso quando da aprovação do plenário no ano passado. A questão é tempo agora, no eleitoral, né? E aí tem está espremido pelo tempo. Então, assim, parte-se de uma premissa, recorrem-se a pesquisas socioeconômicas, como a pesquisa de orçamentos familiares, para se dizer assim, não, o que se consome em cidades como Porto Alegre, dentro de uma reforma tributária, vai se destinar os impostos a quem consome, e, portanto, os consumidores de Porto Alegre serão beneficiados. Eu me pergunto se os consumidores de Porto Alegre se manterão com o nível, né, de consumindo como antes, com uma alíquota agora que não é de 14, 15, mas antes é de 26. Se esses preços aumentam em função das alíquotas. Eu acho importante isso, porque está sendo feita uma conta como se tudo permanecesse igual a antes. E, na verdade, o que vai permanecer como antes é a administração pública. Todo o resto vai ter que se readequar. Né? A prestação de serviços de varejo, por exemplo, a prestação de serviços de restaurante, a prestação de serviços de vigilância, a prestação de serviços de saúde, serviços educacionais. Os próprios planos de saúde têm uma questão importante. Eles vão, quando eles emitem apólices de saúde coletiva, hoje eles recebem uma isenção. Na nova legislação isso não está previsto. Então, se encarecem planos coletivos. Os planos individuais, eventualmente, são barateados, mas os planos coletivos são encarecidos. Então, tem uma série de questões. Mexer com reforma tributária não é simples, obviamente. Ajustes, né, vai ter que ter. Mas os ajustes, o que me preocupa é que os ajustes eles estão sendo pouco discutidos. Né? Está se dando pouco tempo para se estudar esses efeitos. Esses efeitos existem. Então, o que eu imagino, o que eu projeto aí é que provavelmente aquele cidadão que está hoje num trabalho de setor de serviços, ele provavelmente vai ter que se deslocar para uma busca de emprego no setor industrial, quase que certamente. 2025 é que vai nos mostrar aí como é que vai ficar. E aí é importante, né, Simone? A gente vai ter uma transição até 2030, 2032, né, com essas regras tributárias. São 12, estamos em 24. 36, né? 36. E aí o que acontece? Até lá, nós vamos conviver com duas prestações de contas. Nós vamos conviver com a prestação de contas. As empresas vão ter que prestar contas no regime antigo, como se elas ainda tivessem o ICMS sendo cobrado, e elas vão ter que prestar conta no regime novo. Do ponto de vista prático, vai ter então, isso os contadores, por exemplo, estão comemorando, né, Simone? Porque assim, ela vai ter que fazer 2 balanços, na verdade. Esse tipo de serviço vai ficar bem. Vai ficar bem, ainda que seja mais taxado, ele vai ficar bem. Né? Mas perceba que a empresa ela vai ter, nessa transição, ela vai ter complexidade até se alcançar, né, o que o governo pretende. Eu acho que tem mais riscos de nós termos lá no final um aumento de carga tributária em comparação ao que nós temos hoje, 23, 24, né? E isso já é meio evidente dentro do governo, né? O governo já tem, por outros meios, encaminhado propostas sempre no sentido de aumento da carga tributária. Existe uma concepção de país, certa ou errada? Existe uma concepção de país em que a carga tributária deveria ser pelo menos 40%, 42%, tal como é, por exemplo, na Escandinávia, ou tal como é na Alemanha, né? E o Brasil, ele não suporta mas aí teria que ter toda uma devolução, digamos assim, que funcionasse. Né? Essa devolução, né? O Brasil também não suporta por ter uma renda per capita média bastante inferior. Então, Simone, isso me preocupa nesses resultados líquidos. Né? Existe uma agenda, sim, uma agenda de aumento do setor público, da presença do setor público na economia, e eu não sei se isso foi exatamente contratado junto à população. Muito bem, vamos aguardar os próximos capítulos agora, né, professor? Tem muitos detalhes, né? Acho que é importante a gente monitorar. E acho que é importante também, né, o cidadão estar atento naquilo que é a sua atividade MEI, né? Começar a avaliar se a sua atividade MEI realmente faz sentido e se, principalmente, né, já não seria a hora, no caso reverso, de você também passar a ser um MEI, né, facilitando os seus negócios, diminuindo a sua carga tributária ou até, né, em algum grau, você estabelecer uma atividade profissional via contrato, via aquilo que o teto da MEI estabelece.
Ou seja, aquele que está, digamos, informal, começar a formalizar, né? A formalizar via e-mail, ou até aqueles que já estão formais, né? Fazerem algum acordo no sentido de diminuírem as suas horas junto ao patrão, né? Junto ao patrão atual formalizado, e passar a emitir recibos naquilo que diz respeito enfim, às suas atividades profissionais. Sim, certo. Professor, muito boa a nossa conversa, muito esclarecedora. E agora nas próximas, enfim, quando houver algo mais consolidado, vamos conversar de novo, né, para ver quais são os resultados aí, como é que Excelente, se desenrola. Simone, acho que isso é importante, né, a gente estabelecer que a reforma tributária simplifica, sem dúvida nenhuma ela simplifica, mas ela causa um transtorno do ponto de vista de transição, né, que nós não temos clareza sobre o resultado. Ainda tem uma cortina de fumaça toda a ser dissipada, né, e os resultados líquidos, os resultados de transformação ao final do processo, eles ainda, infelizmente, não estão claros. Certo. Obrigadíssima. Imagina, fico à disposição. E vamos seguindo aí num próximo capítulo, vamos ver como é que fica. Fico à disposição, Simone. Tá certo. Sempre um prazer. Tá bem. Obrigada, professor. Imagina. O Direto ao Ponto fica por aqui. Tivemos edição de Leon Anzorena. Até a próxima.